Olá a todos, meu nome é André Moraes. Eu vou falar um pouco hoje sobre a teoria das ondas de Elliott e como simplificar essa teoria para fazer operações no mercado. A gente estava numa discussão num fórum exatamente sobre isso, e é um assunto que eu gosto bastante, então eu preferi explicar como aproveitar dessa teoria fazendo um vídeo da forma que eu acho mais fácil. Primeiro, a teoria das ondas de Elliott é um assunto bem complexo, né? Então, Elliott falava que um movimento completo de mercado tem uma onda de tendência e uma onda de correção. Para essa onda de tendência e onda de correção, ele dava o nome de primeiro ciclo. E dentro desse primeiro ciclo, Elliott encontrava o que ele chamava de fractal 5-3, que era 5 ondas a favor da tendência e 3 ondas de correção, como nesse exemplo. Então, o segundo ciclo, a gente teria, então, vamos dar um zoom maior aqui, o segundo ciclo, que é o verde, 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5 a favor da tendência do primeiro ciclo e 3 ondas de correção, que ele chamava de ondas ABC. Elliott encontrava vários ciclos no mercado, então dentro do segundo ciclo, que é esse verde, né, então aqui ele encontrava 5 ondas a favor da tendência e 3 ondas de correção, como por exemplo aqui a gente está mostrando. Então o terceiro ciclo, que seria um ciclo dentro do segundo ciclo, que é o ciclo verde, né? O terceiro ciclo a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 ondas a favor da tendência e depois ondas A, B, C. E aí depois 1, 2, 3, 4, 5 ondas a favor da tendência A, B, C e por aí vai até chegar aqui no final do primeiro, segundo e também do terceiro ciclo. Elliott encontrava mais, ele encontrava vários ciclos dentro dos outros, então tinha um quarto, um quinto, um sexto ciclo. E no final das contas ele chegava, no final dessa contagem que no primeiro ciclo dava 2 ondas, ele chegava com mais de 2.000 ondas. Uma coisa que eu aprendi com um americano chamado Bo Williams e que eu observo e que eu levo muito em conta, até em cima disso ele desenvolveu toda uma teoria, é que a separação das ondas de Elliott, né, dos ciclos, se você dividir qualquer número aqui, por exemplo 610 por 144, você vai achar um número aproximadamente igual a φ ao cubo. Se você dividir 110 por 26, 521 por 126, em qualquer lugar que você colocar aqui, parar o mouse e tentar entender o que separa um ciclo do outro, você vai achar sempre um número aproximadamente igual a φ ao cubo. Bom, quando eu comecei, teve uma pessoa que me falou que o primeiro passo para se tornar um bom analista era estudar muita coisa de análise técnica. E que o primeiro passo para se tornar um bom operador é deixar de lado 99% das coisas que você aprendeu. E eu acredito realmente nisso. Eu acho que a análise técnica, como não é o principal aspecto para o mercado, para quem opera no mercado, essa análise técnica precisa ser simples. Então, na metodologia que a gente usa, a gente extraiu uma pequena parte aqui da teoria das ondas de Elliott para fazer as operações, que é exatamente o que a gente chama de onda de reversão de tendência ou onda 3, que seria, nesse segundo ciclo, essa onda aqui de alta, e também, se a gente for levar em conta a queda, seria essa onda aqui de baixo. Então vamos tentar entender como é que funciona isso. Vamos pegar aqui um gráfico qualquer e tirar um pouco o zoom desse gráfico, tá? E tentar mostrar um pouco de teoria de ondas de Elliott junto com alguma coisa muito simples que é a teoria de Dow. Então, Dow falava que o mercado em tendência de baixa, aliás, deixa eu fazer diferente, vamos lá aqui. Dow falava que no mercado em tendência de baixa, os preços faziam topos e fundos descendentes, como nesse exemplo que a gente está traçando aqui, ok? Então, enquanto você tem essa configuração, você tem um mercado em tendência de baixa. Quando você tem essa configuração, você só pensa em venda. Até que num determinado momento, essa configuração começa a mudar. Se o mercado começa a subir a partir desse ponto, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, por exemplo, isso não é mais padrão de tendência de baixa, porque ele não vai estar fazendo topos e fundos descendentes. Aí a gente começa uma contagem de onda que para mim faz muito sentido, né? Então eu seria essa aqui uma onda 1, seria essa aqui uma onda 2, ok? E a próxima onda que viria é o que a gente chama de onda 3, que é
segundo o Elliott falava, a maior onda da tendência de alta, é a onda de reversão. O que a gente sabe dessa onda 3? Primeiro vamos marcar ela aqui, isso aqui seria onda 3. Elliott falava que quando essa onda era pequena, ela tinha pelo menos 100% do tamanho de onda 1. Ou seja, a gente tinha como tentar entender o tamanho dessa onda, tentar enxergar, por exemplo, alvo da operação, porque quando ela era pequena, ela tinha pelo menos 100% do tamanho dessa primeira onda. Tudo o resto que vem depois de Elliott, as outras 1000 e tantas ondas, a gente não conta mais e nem se importa com elas. O que a gente vai tentar pegar sempre é essa onda 3. É aqui que eu acho que está o dinheiro grande. Isso aqui é reversão de tendência de baixa para alta. O contrário também é válido. Então, uma reversão de tendência de alta para baixo, o mercado vem fazendo topos e fundos ascendentes, como aqui nesse exemplo, quando de repente corrige e aí volta para testar o topo, começa a cair de novo. E a gente fala, ué, toda vez que subia, rompia o topo anterior. Por que dessa vez não rompeu o topo anterior? Por que fez um topo mais baixo que o topo anterior? Pode ser uma reversão de tendência. E aí, se isso aqui for de reversão de tendência, a gente vai chamar essa onda aqui de onda 1, vai chamar isso aqui de onda 2, e a próxima onda que vai vir, a gente vai chamar de onda 3, que seria uma onda para baixo, a onda de reversão. Então a gente vai chamar isso aqui de onda 3, ok? E o que a gente sabe dessa onda 3? Que quando ela é pequena, ela tem pelo menos 100% do tamanho da onda 1. Então a gente sabe, inclusive, estimar, fazer uma estimativa do tamanho dessa onda. Depois daqui, gente, provavelmente virão inúmeras outras ondas, enfim, ondas mais curtas, mais longas, isso aqui não importa mais. As outras 1900 e tantas outras ondas, a gente deixa para analista contar. Para quem opera no mercado, ou para mim que opera no mercado, ficou importante estudar essas 3 primeiras ondas, porque eu acho que os melhores retornos de investimento para quem faz trade estão exatamente nessas reversões de tendência. Então vamos pensar num exemplo aqui. Vamos pegar esse gráfico que a gente está vendo, que é exatamente o Ibovespa no gráfico diário. Eu vou tirar um pouco do zoom desse gráfico para tentar mostrar aqui o que eu considero importante. Bom, primeiro que é importante observar que ele estava em tendência de baixo, o Ibovespa, né? Então olha o que o Ibovespa fazia. O Ibovespa fazia sempre movimentos com topos e fundos descendentes. Aliás, eu acho que eu fiz um desenho errado aqui de movimento. Vamos lá. Opa, deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos lá, isso aqui é um movimento só. E aqui a gente teria exatamente essa configuração. Perceba, aqui nesse fundo o mercado começou a subir, ok? E aí aqui a gente começa a pensar numa reversão de tendência. Deixa eu dar um zoom maior, vamos crescer todo o resto, tá? Então, o que a gente tem nesse ponto? A gente tem a possibilidade de ter um fundo, que é esse aqui, mais alto que o fundo anterior. Então, eu vou ter aqui uma possibilidade que isso aqui seja uma onda 1, uma possibilidade que isso aqui seja uma onda 2, e qual que é a próxima onda que provavelmente virá? A próxima onda que provavelmente virá é exatamente a onda de reversão, onda 3. Aqui o gráfico já está pronto, mas quando a gente não tem isso, a gente costuma imaginar o alvo da operação usando, primeiro, a gente pode usar Fibonacci. Então você mede o tamanho da onda 1, projeta a partir do fundo e quanto que essa onda 3 provavelmente terá? Terá pelo menos 100%, como está aqui, do tamanho dessa onda 1. André, eu não uso Fibonacci ainda, acho um negócio complicado, beleza. Então se não usa Fibonacci, vamos esquecer disso e olha como é simples. Vem aqui e mede o tamanho dessa onda 1, ok? E depois você duplica ela a partir do fundo da onda 2. E aí você vai ter exatamente o mesmo alvo. Então nessa subida, qual que era o alvo do Ibovespa? Era por volta de 60 mil pontos, aonde ele veio e acabou encontrando resistência. Aqui a gente deu um exemplo de tendência de alta, mas isso também é encontrado fartamente, né, na tendência de baixa. Então eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, o WIN-Z11, tá? Vou colocar um gráfico de 5 minutos, até para mostrar que isso acontece em qualquer tempo gráfico. Esse é o gráfico de sexta-feira. O mercado abriu, ficou dançando, perto das 11 e pouco da manhã, fez um novo topo, 11h30 da manhã.
desceu e olha só, tentou subir, só que olha que engraçado, ele não conseguiu romper o topo anterior. Então olha só, fez uma onda para baixo, fez uma onda para cima e começou a descer. Quando começou a gente descer, a gente pensou, ué, o mercado vinha subindo, faz tempo, desde o começo da semana o mercado vinha subindo, por que agora os 5 minutos começou a não querer romper o topo anterior? Pode ser uma reversão de tendência, então a gente pode chamar isso aqui de onda 1, ok? Onda 1, chamar essa segunda onda aqui de onda 2, e qual a onda que provavelmente virá no mercado, ou que viria no mercado? Provavelmente viria uma onda 3, que é a onda de reversão de tendência. Tem como a gente imaginar o tamanho dessa onda? Claro que tem. Então o que a gente pega? Fibonacci, a gente pega lá em cima no topo, no fundo, projeta aqui no topo da onda 2, que seria a onda 2, e o mercado caiu e veio exatamente a 100% do tamanho dessa primeira onda aqui. Então, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa, é possível a gente imaginar ou usar essa contagem de 3 ondas para fazer as operações. Vamos voltar para o gráfico do Ibovespa, porque tem nessa teoria um complicador. Se eu só gosto de operar reversão de tendência, quando que eu vou esperar uma próxima reversão de tendência? Você falou para mim, André, que essas próximas ondas você não dá muita bola. E é verdade, agora pode ser que o mercado fique 5 anos subindo e a reversão de tendência do gráfico diário já passou. E agora o que eu vou fazer, principalmente nesses momentos aqui em que a gente tem uma série de pivôs, né? Então olha só, tem um pivô de queda aqui e depois um pivô de alta aqui. Muita gente perde dinheiro tentando operar essas quedas, tá? E essas subidas. Por quê? Geralmente o cara pega o primeiro candle com máxima e mínima maior para comprar, o primeiro candle com máxima e mínima menor para vender, e isso acaba dando muito stop, tá? Então, eu continuo operando só e somente só reversão de tendência. Então, por exemplo, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, nesse ponto, tá? Então, aqui nesse ponto que é o topo. Ao invés de pegar o primeiro candle que faz mínima menor para vender, descoberto, né? No caso aqui a gente está falando do Ibovespa, não tem nem jeito, né? Fazer uma venda para aluguel de ação, ou fazer, por exemplo, uma saída de uma operação de compra, eu espero a reversão de tendência em onda 3, só que não mais nesse tempo gráfico, e sim num tempo gráfico de menor período, por exemplo, o gráfico de 60 minutos que eu vou colocar aqui. Eu já fiz a marcação, então eu vou lá voltar o gráfico para a gente achar onde estava marcado, é exatamente esse topo. O que a gente observa aqui, por exemplo, no gráfico de 60 minutos? O mercado vinha em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, ok? De repente desceu e de repente subiu de novo. Só que dessa vez ele começou a cair sem romper o que? O fundo anterior. Olha só que isso aí é complicado. Por que não rompeu o fundo anterior? O topo anterior? Porque pode vir uma reversão de tendência. E se for reversão de tendência, isso aqui será onda 1, isso aqui vai ser onda 2 e essa próxima onda será o que? Onda 3. Qual que é o alvo dessa onda? Não tem como saber? Tem. A gente tem como estimar. Então você pega o topo, o fundo, e aí você projeta isso a partir desse topo, e a gente tinha um alvo estimado, primeiro momento aqui em 57.700 pontos. Deixa eu passar para frente aqui para mostrar para vocês. Ela passou disso, tá? Ela caiu até um pouco mais e veio no segundo alvo, se não me engano, que foi por volta aqui de 54.700 pontos, e depois reverteu a tendência novamente. Ou seja, então eu não preciso ficar restrito só à reversão de tendência no gráfico diário. Eu posso usar o gráfico de 60 minutos para me auxiliar nesses pivôs que são criados aqui. Ao invés da gente entrar simplesmente, fez um pivô e está fazendo um candle com máxima maior, a gente usa o gráfico de 60 minutos para ajudar a gente nas operações. Duas coisas que eu ainda gostaria de falar, não quero me estender muito, mas acho importante. Eu vejo muita gente fazer contagem de onda de uma forma que eu considero equivocada. Então quando eu traço uma linha reta aqui, o cara fala, ele desconsiderou essa onda aqui, tá? Então vamos limpar. Isso aqui, André, está errado, porque aí você está desconsiderando. Vamos limpar tudo isso aqui. Vamos lá. Você está desconsiderando esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui, e está considerando como se isso aqui fosse uma onda só. Perfeito, mas isso não é feito por conveniência, não é por acaso. Isso é feito porque eu deixei de dar atenção a ondas muito curtas. Então, quando eu traço alguma coisa desse tipo aqui, tá? Não é sem razão, tá? Então eu não considero, não é porque é conveniente desconsiderar aqui para dar o exemplo. Eu vou explicar por quê.
Então, olha, a onda 3 foi exatamente essa aqui. O que a gente percebe? A gente percebe que o mercado deixou o quê? Fundos ascendentes e topos ascendentes, ok? E o que é muito importante para eu considerar como uma onda válida? Que a distância entre esses dois fundos seja pelo menos de 17 candles, não importa qual é o tempo gráfico que eu estou trabalhando. Se for um tempo gráfico, por exemplo, diário, são 17 candles de um dia entre os dois fundos, e se for um gráfico de um minuto, são 17 candles de um minuto. A gente aqui tem um topo, e aqui a gente tem um rompimento do topo. Então a distância entre topo e rompimento de topo, para mim também tem que ter pelo menos 17 candles. É claro que esse número eu não achei por acaso, eu só não quero estender demais. Quem sabe numa próxima ocasião eu explico exatamente sobre isso. Mas eu deixei de considerar ondas muito curtas, né, pivôzinhos que não tem muita importância, tá? Para mim não tem muita importância, né? Então esses movimentos mais curtos, como por exemplo, movimentos como esse aqui, tá? Movimentos como esse aqui, eu realmente não considero em nenhuma operação que eu vou fazer. E deixei de considerar isso para dar importância realmente nos movimentos que eu considero mais consistentes. E para considerar os movimentos mais consistentes, eu pensei exatamente em tamanho de movimento, que é para mim pelo menos 17 velas entre fundo e fundo e topo e rompimento de topo. E para encerrar, a única coisa é que aqui embaixo tem um indicador, tá? E aí, para mim, eu já estudei 500 indicadores, e para mim, no final das contas, eles só servem para uma coisa: para me dar o ponto de entrada na operação quando tenho reversão de tendência. Então vou dar exemplo de uma operação que eu estou fazendo em EZTC3, tá? EZTC estava fazendo topos e fundos descendentes. Então se a gente pega aqui, o último fundo que eu acho relevante para ela é mais baixo que o fundo anterior aqui embaixo. Então ela estava em tendência de baixa. De repente subiu, tá? De repente subiu e veio aqui fazer um pivôzinho. Ótimo. Quando começou a subir de novo, tá? Quando começou a subir de novo, o que eu percebi? Que ela deixou um fundo, dessa vez, diferente dos anteriores. Esse fundo aqui é mais alto que o fundo anterior. Então pode ser que isso aqui seja, por exemplo, onda 1, que isso aqui seja onda 2, e a próxima onda que venha seja exatamente uma onda 3, que eu espero que tenha pelo menos 100% do tamanho dessa onda aqui. Eu posso comprar em dois momentos: no rompimento desse topo ou aqui na virada do mercado. Para comprar aqui, eu assumo riscos maiores e tenho alvos menores. Em compensação, sou estopado menos vezes, porque quando você tem um rompimento do pivô anterior, parece ser um movimento muito mais forte. Mas eu gosto de comprar mais perto desse fundo, porque se eu compro aqui com alvo lá em cima, eu consigo melhorar, e o stop aqui embaixo, eu consigo melhorar muito o meu gerenciamento de risco. E o que me dá o ponto da compra realmente é esse indicador aqui embaixo. Esse indicador não precisa ser nada diferente. Esse indicador que eu estou usando aqui embaixo é um MACD. É um MACD com os valores um pouco diferentes. Então, ao invés de eu utilizar 12,26 para a linha rápida e 9 para a linha lenta, eu estou utilizando um MACD que tem 17,72 na linha rápida e 34 na linha lenta. Então só a configuração dele que é um pouco diferente, porque eu gosto de todas as relações baseadas em φ ao cubo, ok? Então, quando o preço chega, larga um fundo, que é o ponto mais baixo antes de um ponto de retorno, e faz pelo menos um candle com máxima e mínima maior, eu espero o MACD estar cruzado para cima e, claro, flexionado para cima. Então, eu consigo, com isso, comprar mais perto desse fundo. Por que isso é importante? Bom, vamos lá pensar o seguinte. Se esse fundo está aqui e o topo da onda 1 é aqui, e o fundo da onda 2 está aqui embaixo, o meu alvo de 100% do tamanho de onda 1 é 17,82. Se eu consigo comprar, por exemplo, aqui nesse ponto, olha só que meu risco fica pequeno. Esse vai ser o ponto de compra, esse aqui é o stop e esse aqui é o alvo. Se eu usar aqui uma relação de risco-ganho, por exemplo, comprei aqui, vou colocar o stop no fundo aqui, deixa eu ver um lugar que fica fácil da gente visualizar os valores, né? Então, olha, comprei a 14,60, estopei a 13,94. Se o preço chegar a 100%, eu vou ganhar
500 vezes mais do que, na verdade, 500% mais do que eu perderia se a operação desse errado. Então aqui eu consigo um alvo 5 vezes maior do que o risco na operação. Quer dizer, acertando essa operação eu vou ganhar 5 e perdendo essa operação eu vou perder 1. E aí, pessoal, entra outra coisa que eu falei que é importante. Aqui eu estou trabalhando a análise técnica como alguma coisa que me ajuda a entrar na operação. Estou trabalhando o gerenciamento de risco, que é muito mais importante que a análise técnica. Estou trabalhando também o meu lado emocional, que percebe que, olha, essa operação não tem como dar errado, porque mesmo que se você for estopado, você vai perder 1, mas em compensação, se isso aqui der certo, você vai ganhar 5. Então não faz problema você acreditar nessa operação. Enfim, eu paro por aí, utilizando Elliott e contando onda 1, 2 e 3, deixando de lado as outras 2.000 ondas que existem. Espero que tenha... esse é um assunto que eu gosto bastante, por isso que resolvi fazer o vídeo. Espero que seja útil para quem está começando, para quem está desenvolvendo aí um trade system. Um abraço e até o próximo vídeo.